Eu tinha ouvido falar daquele trecho de rio por um morador antigo da região. Ele me disse que ninguém pescava lá, que o lugar era esquisito, mas eu levei como superstição típica do interior. Curioso como sou, decidi ir. Sempre fui assim. Se alguém diz que um lugar deve ser evitado, é o primeiro da minha lista. Quando cheguei, entendi que talvez eu tivesse cometido um erro. O rio era estreito e muito profundo, cercado por árvores tão altas que suas copas se fechavam como um teto, deixando apenas frestas tortas de luz atravessarem. A sensação era de entrar num corredor natural, frio e abafado ao mesmo tempo. O ar parecia preso ali dentro, como se fizesse anos desde que um vento tivesse passado por aquele trecho. Nenhum som vinha da mata. Nada. Nem o estalo de um galho, nem o canto de um pássaro, nem o movimento dos insetos. Era como se todo o lugar tivesse sido esvaziado de vida. Reparei nisso logo que empurrei meu barco para a água. O silêncio não era apenas ausência de som, era um silêncio pesado, denso, que não combinava com floresta alguma. A água do rio era escura, quase preta, tão parada que parecia vidro líquido. Eu podia ver o reflexo das árvores perfeitamente, mas não conseguia enxergar nada além da superfície. Tentei usar o remo para tocar o fundo. Não o alcancei. Aquilo me deu um arrepio estranho. Aquele tipo de profundidade tão súbita não faz sentido em rios desse porte. Segui remando devagar, observando as margens. As raízes das árvores desciam como dedos retorcidos, tocando a superfície da água, algumas submersas, outras expostas, parecendo ossos finos e úmidos. A sensação de que elas estavam apontando para mim era difícil de ignorar. Depois de um tempo, percebi outra coisa. Quanto mais eu avançava rio adentro, mais a luz diminuía, mesmo que o sol estivesse alto. Era como se o próprio ambiente estivesse escurecendo, puxando a claridade para longe. Eu falava sozinho para tentar aliviar aquela tensão invisível, mas a minha própria voz soava estranha, abafada, como se o rio não quisesse que eu falasse ali, como se absorvesse o som antes que ele se espalhasse. Continuei assim por mais alguns minutos até sentir algo. Foi sutil, mas suficiente para gelar meu sangue, a sensação de que eu estava sendo observado. Não aquela vigilância casual de um animal curioso. Era algo mais profundo, mais focado, como se estivesse sendo analisado. Olhei para as margens, depois para a água, mas não vi nada. Ainda assim, algo lá embaixo, naquela escuridão sem fundo, parecia acompanhar meu movimento. Decidi lançar a linha. Quando o anzol tocou a água, tive uma sensação imediata, como se a superfície tivesse estremecido. Um movimento tão leve que qualquer um poderia ter ignorado, menos eu, que já estava com o corpo inteiro em alerta. Era como se o rio tivesse percebido minha presença. Ou pior, como se estivesse acordando por causa dela. Eu ainda não sabia, mas aquele rio não era silencioso. Ele estava apenas esperando o momento certo para responder. E quando respondeu, não foi com um som. Foi com algo bem mais assustador. A linha estava na água havia pouco tempo quando senti a primeira vibração. Não foi um puxão comum, daqueles que qualquer pescador reconhece de imediato. Foi mais orgânico. Um movimento lento, pesado, como se algo enorme tivesse roçado no anzol sem se importar com ele. A ponta da vara inclinou levemente e eu engoli seco. A água escura do rio permaneceu completamente calma, sem um único sinal daquilo que estava lá embaixo. O sol, que antes se infiltrava entre as folhas, agora parecia distante, quase apagado. Um tom cinzento tomou conta do ambiente, como se estivesse anoitecendo antes do tempo. A mata, antes densa, agora parecia deformada, como se as árvores estivessem mais tortas, mais inclinadas, mais próximas da superfície, formando uma espécie de túnel claustrofóbico. Com a mão ainda na vara, percebi algo ainda mais perturbador. O silêncio estava mais profundo. Eu nunca tinha sentido algo assim. Era como se meu próprio corpo fizesse barulho demais, como se cada respiração ecoasse dentro de mim, mas não se espalhasse no ar. O rio absorvia tudo, como se estivesse proibido existir qualquer som ali dentro. Outra vibração percorreu a linha. Dessa vez, mais forte. O barco balançou suavemente, mas o movimento parecia provocado por algo inteligente, como se estivesse testando minha reação. Um frio subiu pela minha nuca, me dando a nítida impressão de que aquilo não era um peixe.
Larguei a linha por um instante e me inclinei para olhar a água. A superfície era tão escura que parecia sólida. Nenhum brilho, nenhum reflexo nítido. Era estranho. Até meus próprios olhos pareciam não conseguir focar ali. Algo naquele lugar estava drenando não só a luz, mas também minha percepção. Então vi um movimento. Foi rápido, sutil, quase imperceptível. Do lado esquerdo da canoa, a superfície da água afundou levemente, como se uma bolha enorme estivesse prestes a subir. Mas ela não subiu. Afundou de novo, como se voltasse a descer para as profundezas. Me afastei instintivamente, sentindo o barco inclinar. Os músculos do meu braço ficaram tensos. Minha respiração ficou pesada. Era impossível ignorar o fato de que o rio estava reagindo. Eu não conseguia encontrar outra palavra melhor. Ele não se comportava como um ambiente natural. Era como se tivesse vontade própria. Peguei a vara novamente, firme. A linha, ainda esticada, dava leves tremores de tempos em tempos, não de um peixe lutando, mas de algo deslizando ao redor dela, como se estivesse contornando o anzol, examinando, tentando entender o que era aquilo. Em certo momento, senti como se algo pousasse bem debaixo da canoa. O casco vibrou, quase imperceptivelmente. Um toque suave, porém grande, muito grande. O peso foi suficiente para me deixar completamente imóvel. Meu coração acelerou tanto que senti o pulso latejar no pescoço. Tentei respirar devagar. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma pedra submersa, um tronco, uma correnteza estranha. Mas eu sabia. Eu sabia muito bem que não era nada disso. Lentamente, a canoa começou a se mover sozinha. Não era o vento. Não era a correnteza. O rio estava parado desde o início. O barco avançava devagar para o centro daquele trecho estreito, como se estivesse sendo guiado, puxado ou empurrado. Cada metro que eu avançava parecia mais frio, mais escuro, mais distante do mundo real. Aquela sensação de ser observado voltou, agora mais forte, como se olhos enormes, escondidos no fundo, acompanhassem cada detalhe do meu movimento. Não era um predador comum. Era algo que me estudava, algo que queria entender como eu funcionava. Eu deveria ter ido embora no momento em que coloquei o barco na água. Mas agora, naquele silêncio que pesava como chumbo e naquela escuridão que parecia viva, percebi uma verdade que me paralisou. Eu não estava apenas no rio. Eu estava dentro dele, e ele estava acordado. O sol já tinha subido um pouco, mas a luz parecia mais fraca ali. Mauro remou devagar, tentando encontrar um ponto para lançar sua rede. A superfície do lago parecia lisa demais, como se tivesse sido polida por alguma força sobrenatural. Não havia ondas, nem vento. Até o ar parecia parado, preso. Ele respirou fundo, tentando afastar aquela sensação estranha que apertava o peito desde que chegara. Talvez fosse só cansaço. Talvez fosse só o silêncio. Mas havia algo mais profundo. Mauro jogou a linha na água. O som do Pluft ecoou como se tivesse caído. Dentro de uma caverna. A linha afundou lentamente, sumindo no breu. Ele ficou observando as pequenas ondulações, esperando alguma reação, um puxão, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. Ele então percebeu algo novo. Não havia reflexo na água. Nem do sol. Nem dele. Nem da canoa. Parecia que a superfície engolia toda a luz, deixando apenas um vazio. Ele se inclinou um pouco mais para olhar de perto, e o momento durou apenas um segundo, mas o suficiente para congelar seu sangue. Algo refletiu, mas não era ele. Por baixo da superfície, parecia haver olhos. 2 pontos pálidos, imóveis, observando com uma calma perturbadora. Ele piscou e desapareceu. Nada ali. Seu coração começou a acelerar. A respiração ficou curta. Ele puxou a linha rápido, mas ela veio leve, sem nada, incompleta, como se algo tivesse tocado e desistido. Mauro tentou afastar as imagens da cabeça. É coisa da minha mente. Só isso. Só o silêncio deixando tudo mais estranho, murmurou sozinho. Mas ao seu redor, o silêncio parecia apertá-lo, sufocá-lo, como se o lago estivesse ouvindo cada palavra. Então ele escutou. Um sussurro baixo, vindo da água. Não era vento. Não era bicho. Era como alguém chamando seu nome, arrastado,
quase engolido pela água, mas ainda assim claro o suficiente para arrepiar todo o seu corpo. Mau! Ho! Ele se virou rápido, procurando de onde tinha vindo. Nada. Só o lago quieto e imóvel. A canoa balançou levemente. As mãos dele começaram a suar. Ele agarrou o remo, decidido a ir embora. Esse lugar não era normal. Mas quando mergulhou o remo na água para remar, a água estava quente. Quente como carne viva. Ele puxou o remo de volta, assustado. E foi aí que viu. Na mancha escorrendo do remo, havia algo parecido com um fio escuro, espesso, que se desfazia na madeira como tinta viva. Ele parou. Não respirou. Olhos arregalados. O lago inteiro parecia pulsar, como se estivesse acordando. A floresta ao redor ficou mais escura. A luz do sol começou a falhar, como se nublada por algo que ele não conseguia ver. E então, um estampido suave ecoou do fundo do lago, como algo gigantesco movendo-se devagar. Mauro entendeu que não estava sozinho, e que o lago não queria deixá-lo ir. A canoa balançava devagar, mas o movimento parecia vir de baixo, como se algo enorme estivesse circulando em silêncio. Mauro tentava controlar a respiração, mas o peito subia e descia rápido demais. A floresta, antes viva com insetos e cantos distantes, agora estava completamente muda. Nem o som da água se movendo havia. Só ele. E o lago, o céu, apesar de ainda claro, parecia mais distante, meio acinzentado. A luz do sol batia no lago como se estivesse sendo filtrada por uma camada invisível, deixando tudo opaco. Mauro apertou o remo entre os dedos, mas suas mãos tremiam tanto que o remo quase escorregou. Ele precisava sair dali. Agora. Cravando o remo na água novamente, apesar do calor inquietante, começou a remar lentamente, tentando não chamar a atenção de seja lá o que estivesse ali embaixo. A cada remada, tinha a sensação de empurrar algo pesado, como se a água estivesse mais densa, mais pesada, mais viva. Era como remar dentro de barro. A canoa avançou só alguns metros até que Mauro sentiu um impacto suave contra o casco, vindo de baixo. Depois, outro e outro. Ritmos diferentes. Como toques, como dedos batendo para sentir o que era. Ele congelou. Sai daqui, murmurava para si mesmo, quase sem voz. A água ao redor começou a formar pequenos círculos, como bolhas que subiam do fundo. Mas não pareciam bolhas naturais. Elas vinham em pares, alinhadas, como óleo subindo superfície antes de estourarem. Então o sussurro voltou. Mais forte, mais próximo. Mau, olha aqui. A voz parecia vir de todas as direções, como se estivesse misturada na água, no ar, dentro da cabeça dele. Mauro apertou as têmporas, tentando bloquear o som. Mas quanto mais tentava ignorar, mais a voz insistia, rastejando pelos pensamentos dele. Ele olhou para o lago, contra a própria vontade, e viu uma sombra enorme passando lentamente por baixo da canoa. Lenta demais, grande demais, deformada, esticada, como se tivesse membros longos demais para serem de um peixe. A sombra contornou a embarcação, circulando devagar, como um predador estudando a presa. A canoa tremeu. E então Mauro sentiu o primeiro sinal de que algo mais grave estava acontecendo. Uma súbita onda de náusea, seguida por um zumbido intenso que começou dentro de sua cabeça. O mundo ao redor pareceu ficar mais longe, como se estivesse afundando numa camada de sono profundo. A visão dele ficou turva por alguns segundos, e quando voltou ao normal, a floresta não era mais a mesma. As árvores estavam distorcidas, alongadas, com galhos finos que pareciam braços. As folhas tinham um tom acinzentado, quase mortas. A água não era mais preta. Era um vermelho escuro, profundo demais, como se estivesse iluminada por baixo. E havia rostos surgindo na superfície, deformados, borrados, como reflexos de pessoas submersas olhando direto para ele. Mas não eram reflexos, eram expressões presas na água, boquejando, sussurrando, chamando. Não, não, isso não é real. Mauro balançava a cabeça, tentando afastar a visão. Mas o lago respondeu. A água subiu em pequenas ondas, tocando a lateral da canoa como dedos arranhando madeira. E então uma voz forte, alta, ecoou dentro da mente dele. Você veio. Agora fique.
Mauro arregalou os olhos, pegou o remo e finalmente entendeu. Não estava tendo apenas alucinações. Algo estava mexendo na cabeça dele. Algo antigo, algo faminto. Ele girou o corpo para remar com força, qualquer direção, qualquer canto, só para afastar-se. Quando a canoa parou, travou, como se estivesse presa ou segurada. A superfície escura começou a se abrir, formando um círculo perfeito em torno da canoa, e Mauro ouviu, pela primeira vez, o som real do que vivia ali embaixo, uma respiração, lenta, profunda, imensa, e subindo. O lago estava trazendo algo para a superfície, e ele sabia que não deveria olhar, mas também sabia que não teria escolha. O som da respiração vinda do fundo parecia vibrar no ar, como se o próprio lago tivesse pulmões, um peito gigantesco que expandia e contraía lentamente, empurrando ondas curtas que faziam a canoa balançar de leve. Mauro ficou paralisado, segurando o remo com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Cada instinto dentro dele gritava para fugir, mas seu corpo não respondia. Era como se algo segurasse não só a canoa, mas ele também. A água começou a girar ao redor da embarcação, formando um redemoinho lento que não puxava a canoa para baixo, apenas girava, como se estivesse exibindo Mauro para algo abaixo da superfície. O céu escureceu alguns tons, mesmo sem nuvens cobrindo o sol. A luz parecia fugir daquela parte do lago, se afastando como um bicho assustado. O zumbido retornou, dessa vez mais agudo, mais profundo, penetrando direto dentro da cabeça dele. A visão ficou turva por alguns instantes, e quando voltou, o lago já não era apenas um lago. Era um espelho líquido de coisas que não deveriam existir. Nas bordas da água, sombras bipêdes moviam entre as árvores, contorcidas, baixas e longas, como se fossem feitas de fumaça condensada. Elas observavam Mauro de longe, sem olhos, sem rosto, mas ele sentia o olhar delas em sua pele, frio, pegajoso, pesado. As folhas das árvores agora tinham um brilho quase metálico, e a brisa que antes refrescava parecia cortante, como ar comprimido que arranhava levemente a pele. O sussurro voltou, mas agora era uma multidão. Vozes sobrepostas, falhando, ecoando, como se dezenas, talvez centenas, de pessoas estivessem murmurando ao mesmo tempo. Não devia estar aqui. Ele não pertence. Ele veio, ele veio, ele veio. O lago chamou. O lago quer. Mauro apertou as mãos às laterais da cabeça, desesperado para parar o som, mas quanto mais tentava bloquear, mais alto ficava. Ele arregalou os olhos e gritou, mas o grito saiu abafado, distorcido, como se estivesse falando debaixo d'água. Para! Para! Ele implorou, quase soluçando. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir o mundo inteiro. A superfície da água começou a rachar, como se fosse vidro se partindo. Fendas escuras se abriam, iluminadas de dentro por um brilho amarelado, viscoso, que pulsava como um coração gigante. Uma forma começou a subir, mas não em partes, não devagar. Era como se surgisse inteira, empurrando a água para longe sem realmente tocá-la. Mauro viu algo surgir do centro da rachadura líquida e congelou. Era grande demais para entender. Como olhar para uma montanha que tentava se mover. A sombra não tinha forma definida, mas mesmo assim parecia composta de membros longos, talvez tentáculos, talvez braços, que se esticavam para todas as direções antes de voltarem a se juntar. E então ele percebeu que a coisa estava olhando direto para ele. Não tinha olhos. Não precisava. A sensação de ser observado caiu sobre ele como peso físico, pressionando seu peito e tirando o ar dos pulmões. Ele não conseguia respirar. Ele tentou puxar o ar, mas parecia que algo empurrava sua respiração para dentro da garganta. A canoa tremeu. O lago pulsou. E a voz voltou, não como sussurro desta vez, mas como um estrondo mudo dentro de sua mente. Você vê o que não era para ser visto. Mauro caiu de joelhos na canoa, o corpo todo gelado, os músculos travando. O lago não era um lago. Era uma entrada, uma porta. E ele tinha sido puxado para dentro dela como um intruso. As sombras nas bordas da floresta começaram a se aproximar, ainda sem rosto, mas agora vertendo algo das bordas do corpo, como névoa descendo. Elas se inclinavam, observando o barco, observando a criatura, observando Mauro.
A água em torno da canoa subiu alguns centímetros, tocando a madeira. A mesma sensação retornou, como dedos arranhando a embarcação. Só que dessa vez arranhavam por dentro. A madeira parecia pulsar, como se estivesse viva. Mauro tentou usar o remo mais uma vez, mas ele já não conseguia fechar os dedos direito. Tudo tremia. Ele sentiu a canoa se inclinar para um dos lados. Algo estava subindo. Algo estava emergindo lentamente, prestes a romper a superfície. E, pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Mauro entendeu uma verdade terrível. Ele não estava sendo atacado. Estava sendo escolhido. O lago queria ele, e estava prestes a pegá-lo. A canoa inclinada continuava rangendo, ameaçando virar a qualquer momento. A superfície do lago, antes lisa, agora parecia um mosaico de rachaduras líquidas que se abriam e fechavam como feridas vivas. Mauro tentava se manter no centro da embarcação, tremendo descontroladamente, mas era como se o próprio chão sob seus pés respirasse. O brilho amarelado sob a água aumentou, iluminando de baixo para cima o rosto dele, distorcendo seus traços, projetando sombras longas nas árvores ao redor. Cada sombra se mexia de um jeito estranho, nenhum movimento humano, nenhum movimento natural. Pareciam reagir à luz ou a ele. A criatura enorme, aquela massa viva e indescritível, começou a se elevar, mesmo sem romper completamente a superfície. Era como se só parte dela se materializasse ali, enquanto o resto permanecia num espaço que não seguia as regras do mundo. Cada movimento dela fazia o lago tremer em ondas lentas, quase imperceptíveis, mas Mauro sentia essas vibrações percorrendo seu corpo como frio entrando pelos ossos. Ele tentou olhar para outro lado, mas sua cabeça parecia presa, como se fosse puxada de volta para o centro daquele brilho. Seus olhos doíam, lacrimejavam, mas não conseguiam piscar. Ele estava sendo forçado a ver, forçado a entender. E então a voz retornou, mais forte do que nunca. Não ecoava no ambiente, ecoava dentro dele. Você entrou no meu olhar. A frase fez algo se partir em sua mente. Ele sentiu uma pressão enorme atrás dos olhos, uma dor surda que se espalhou pela cabeça, fazendo o mundo ao redor parecer derreter nas bordas da visão. Por um instante, o lago sumiu, a floresta sumiu, a canoa sumiu, e ele viu outra coisa. Um espaço vasto, escuro, sem chão, sem céu, uma imensidão cheia de formas se movendo como sombras líquidas. Elas flutuavam, se contorciam, se apertavam umas contra as outras como criaturas famintas lutando por um único ponto de luz. E lá no centro, pulsante, estava o mesmo brilho amarelado, respirando, chamando, atraindo tudo para si como um coração gigante de uma entidade invisível. E então Mauro percebeu que estava caindo ali. Não com o corpo, mas com a mente. Ele forçou os olhos, lutando para sair daquela visão, e de repente voltou ao lago, engasgando com o ar como se tivesse estado debaixo d'água. A canoa virou um pouco mais. Algo se ergueu do fundo. Dessa vez, ele viu claramente. A superfície se abriu como uma boca enorme de água, e uma coluna escura subiu, lenta, escorrendo pedaços daquele brilho amarelado viscoso. Não tinha um formato definido, mas era como um tronco vivo, pulsante, cheio de pequenas fissuras que se abriam e fechavam como respirações descompassadas. Das laterais, surgiam apêndices finos, quase transparentes, que se moviam devagar, como antenas procurando alguma coisa, procurando ele. As sombras da floresta começaram a se aproximar mais, muitas delas, caminhando sobre a água sem afundar, sem som. As formas alongadas paravam a poucos metros da canoa, formando um círculo silencioso ao redor do lago. Mauro percebeu que estava cercado. "Por favor", sussurrou, sem nem reconhecer a própria voz. "Eu só queria pescar. Só isso." A água subiu mais, tocando seus tornozelos dentro da canoa. O calor era insuportável agora, como se estivesse dentro de um forno úmido. Ele tentou recuar, mas não havia para onde ir. A embarcação estava quase deitando na água. O brilho embaixo dele pulsou mais uma vez. E então a voz final veio, profunda, inevitável, gentil de uma maneira terrível. "Agora você é meu." A canoa finalmente virou. Mauro caiu na água quente, escura, viva. Algo envolveu suas pernas com suavidade, como dedos longos. Depois seu peito.
depois seus braços. E enquanto afundava, ele viu a superfície ficando distante, como se estivesse sendo puxado para muito mais fundo do que aquele lago poderia ter. Lá embaixo, o brilho amarelado se abriu como um olho adormecido que finalmente despertava, e a escuridão o engoliu por inteiro. Mateus sempre foi aquele tipo de pescador que não recusa trabalho, não importa o risco ou a distância. Ele dizia que mar bravo é só mar com personalidade, e isso já tinha lhe rendido fama de teimoso e destemido no vilarejo costeiro onde vivia. Mesmo assim, ninguém esperava vê-lo aceitar um contrato tão estranho quanto que recebeu naquela tarde cinzenta. A porta de sua casa bateu com força 2 vezes antes de se abrir para um homem alto, de casaco longo e chapéu desgastado. O estranho entrou sem pedir licença, olhou para Mateus como quem avalia um item à venda e colocou um envelope pesado em cima da mesa. "Preciso que você pesque algo para mim", disse, com uma voz calma demais para quem carregava tanta urgência nos olhos. "Um peixe da Baía Velada." Mateus quase riu. Aquela baía era assunto proibido entre os pescadores. Muitos diziam que era um pedaço do mar que não dorme. Outros afirmavam que algo lá embaixo chamava os homens para nunca mais voltar. Mas dinheiro fala alto, e o envelope falava ainda mais alto. Quando Mateus abriu e viu a quantia dentro, o ar até ficou mais leve. Era dinheiro suficiente para comprar um barco novo, reformar sua casa e ainda viver bem por meses. Mas antes que ele pudesse responder, o homem colocou a mão sobre o envelope. "Tem uma condição", disse ele, inclinando-se um pouco. "Você precisa voltar asterisco asterisco antes do pôr do sol asterisco asterisco. E, por nada no mundo, siga asterisco asterisco luzes asterisco asterisco sobre a água. Se as vir, vire o barco e volte imediatamente." Mateus franziu o senho, desconfortável pela primeira vez. Luzes? Que tipo de luz? O homem apenas estendeu a mão para o envelope, como quem já esperava resistência. Mateus impediu o gesto e puxou o dinheiro de volta para si. "Aceito", respondeu, tentando não transparecer inquietação. Quando o homem foi embora, os moradores que testemunharam de longe o estranho visitante começaram a cochichar. Os mais velhos balançavam a cabeça, como se soubessem exatamente o que estava por vir. Um deles, seu Arlindo, se aproximou e segurou o braço de Mateus com força surpreendente. "A Baía Velada não é lugar para homem nenhum", disse, a voz trêmula. "O mar lá chama, e quem atende não volta." Mateus tentou rir, mas a tensão daquele olhar o acompanhou até a noite, quando preparou seu barco, rede e lanterna. A decisão estava tomada, e o mar esperava. Mateus partiu antes do amanhecer, com o céu ainda manchado por um azul profundo que parecia mais pesado que o normal. A água estava lisa, quase parada, refletindo o céu como um espelho sombrio. O motor do barco cortava o silêncio de forma quase ofensiva, como se perturbasse algo que preferia ser deixado em paz. Conforme avançava, Mateus notou que o vento diminuía, as ondas rareavam e uma sensação esquisita tomava conta do ar. Ele já pescara em muitas áreas isoladas antes, mas nunca sentirá o mar tão parado, como se estivesse observando. O sol subiu, mas não trouxe calor. Uma neblina inesperada começou a se formar, rasteira e densa, surgindo sem lógica nenhuma. Ela cobria o horizonte como um véu sujo, apagando qualquer referência visual. Não havia farol, nem ilha, nem pássaros. Nada que indicasse que ele se aproximava de algum lugar real. A Baía Velada, afinal, era como um rumor transformado em ponto no mapa. Mateus ajustou o leme, navegando guiado apenas pelo GPS que insistia em oscilar a cada poucos segundos. Sinais travados, coordenadas pulando, e o navegador piscando com uma luz avermelhada que ele nunca tinha visto antes. Era como se o aparelho estivesse tentando avisá-lo de algo, ou como se algo estivesse interferindo nele. A água ao redor começou a mudar. Primeiro, ficou mais escura. Depois, mais espessa, quase oleosa. Um cheiro estranho subiu do fundo, algo entre peixe morto e metal queimado, forte bastante para fazê-lo apertar o nariz e respirar pela boca. Foi então que ele percebeu a primeira coisa que o fez reconsiderar tudo. O mar estava cheio de escamas. Não eram peixes flutuando. Eram apenas as escamas. Centenas, talvez milhares delas, boiando na superfície da água. Algumas brilhavam como se fossem de prata, outras, mais escuras, pareciam queimadas.
Mateus olhou ao redor, o coração apertando. Era como se o mar tivesse sido depenado. Ele reduziu a velocidade. A neblina agora tomava tudo, tornando o dia quase tão escuro quanto o amanhecer. O som do motor ecoava abafado, sem reverberar em lugar nenhum, como se o barco navegasse dentro de um cômodo fechado. A cada metro avançado, a sensação de estar sendo observado aumentava. Algo acompanhava o barco. Não acima da água, mas embaixo. Mateus sentia. Era aquele instinto primitivo que animais têm quando um predador está próximo. Ele respirou fundo, tentando manter a mente clara. É só um trabalho. Só um peixe, repetiu para si mesmo. Mas a neblina se abriu por um instante, revelando um trecho mais distante da água. E foi ali que Mateus viu o corpo de um peixe enorme, totalmente sem escamas, com a carne exposta, lisa, cinzenta, boiando de lado perto de onde o barco passaria. Mateus estremeceu. Não parecia obra de outro peixe. Parecia arrancado. Com precisão. A neblina fechou novamente. O barco continuou. O tempo parecia preso, espesso, lento. Não havia como voltar agora. Ele já tinha passado do limite. A neblina começou a se dispersar aos poucos, como se abrisse caminho apenas para ele seguir em frente. O mar continuava escuro, denso e silencioso demais. Mateus percebia que o barco avançava devagar, quase arrastado, mesmo com o motor em força constante. Era como se a água estivesse segurando o casco. E então veio o primeiro som que não era o motor. Uma batida leve, ritmada, na lateral do barco. Não parecia onda. Não parecia madeira estalando. Parecia toque. Como dedos. Mateus congelou. Tentou ignorar. Focou no horizonte turvo que insistia em se afastar conforme ele avançava. Mas a batida voltou. Mais forte. Depois, mais próxima da proa. Ele se inclinou para olhar. O que sabia que não deveria fazer, mas o instinto de sobrevivência brigava com a curiosidade. Aproximou-se da borda, sentindo o ar úmido e frio subir do mar como uma respiração lenta. A água estava tão escura que parecia sólida. E então, por uma fração de segundo, ele viu algo, uma silhueta fina, comprida demais, nadando logo abaixo da superfície. Não era peixe, o movimento era humano demais, como um braço puxando a água com cuidado calculado. Mateus recuou imediatamente, o estômago virando. Isso é imaginação. Eu tô cansado, murmurou, mas a própria voz parecia fraca, quase um sussurro perdido no ar pesado. O barco continuou avançando, e a neblina agora revelava pequenas ilhas de vegetação seca flutuando pela superfície. Folhas marrons, galhos tortos, algumas teias de aranha encharcadas. Não havia razão para aquilo estar ali, tão distante da costa. Mas ali estava, como se o mar tivesse sugado um pedaço de floresta para dentro de si. O ar ficou mais frio. O motor começou a falhar. E então ele escutou uma voz, vinda de baixo da água. Era baixa, abafada, quase como se alguém falasse contra uma parede de vidro. Um murmúrio contínuo, indecifrável, mas insistente. Mateus se afastou instintivamente, procurando qualquer lógica para aquilo. Falha no motor? Ruído de turbulência, mas a voz acompanhava o barco. Quanto mais ele tentava ignorar, mais clara ficava. Parecia chamar seu nome. Mateus fechou os olhos e respirou fundo. Mas quando voltou a olhar para o convés, viu que não estava mais sozinho. Havia marcas de mãos molhadas no chão. Mãos longas, finas, com dedos alongados demais e separação larga, como nadadeiras humanas deformadas. A água ao lado do barco se moveu de novo. Ele viu algo emergindo. Não totalmente, apenas o suficiente para sabotar sua sanidade. Era um rosto, mas não um rosto humano. A pele era lisa, acinzentada, sem olhos aparentes. Apenas duas cavidades fundas onde deveriam estar os olhos, como se tivessem sido arrancados ou nunca existido. A boca larga, fina, tremia como se tentasse formar palavras antes de desaparecer novamente sob a água. Mateus tropeçou para trás, quase batendo a cabeça no mastro. A voz voltou, mais forte. Agora ele entendia. Não chamava por ele. Chamava asterisco, sobre asterisco ele. Como se conversasse com algo maior, algo que ainda não tinha aparecido. O mar ao redor pareceu vibrar.
e as escamas flutuando começaram a girar lentamente, formando pequenos redemoinhos ao lado do barco. Mateus, trêmulo, correu para pegar o rádio. Sem sinal, sem estática, sem nada. Era como se o mundo ao redor estivesse sendo engolido por um silêncio que não deveria existir. Ele olhou à frente e viu uma formação rochosa surgindo da névoa. Uma ilha que não constava em nenhum mapa. Escura, pontiaguda, coberta por algas mortas, como o esqueleto de algo gigantesco enterrado no mar. O barco seguia em direção a ela sem sua permissão. E pela primeira vez, Mateus não tentou resistir, porque sabia que algo muito pior estava acontecendo atrás dele, algo que ele não tinha coragem de olhar. A voz voltou pela última vez. Clara, direta, vinda debaixo do casco. Você chegou cedo demais. A água se abriu atrás do barco, e algo enorme começou a emergir. Eu senti o barco tremer. Não era um balanço comum, desses que o mar faz quando muda o vento. Era algo mais firme, mais pesado, como se uma correnteza invisível estivesse puxando o casco para baixo. O ar gelou de repente, ficando tão denso que meus pulmões pareciam trabalhar em dobro. A névoa, que antes apenas envolvia o barco, agora parecia descer sobre mim como um teto, abafando todo o som, até mesmo da minha própria respiração. Eu não queria me virar. Tudo no meu corpo dizia para não olhar. Mas o instinto humano é teimoso, e o medo, quando cresce demais, vira quase uma ordem. Virei devagar. Atrás do barco, a água estava aberta, não como uma onda ou uma turbulência. Aberta mesmo, como se duas mãos gigantes tivessem empurrado o mar para os lados, revelando um buraco profundo, escuro, com bordas de espuma pálida. E dentro daquele buraco, algo subia. Primeiro, eu vi a silhueta, enorme, sem forma definida, só uma massa que parecia se retorcer contra a pressão da água. Depois vieram detalhes, aos poucos, como se o mar estivesse revelando a criatura em doses, para que minha mente não quebrasse de uma vez. Era grande demais, o dobro do tamanho do meu barco, talvez maior. Sua pele era rugosa, acinzentada, parecida com couro molhado, mas partes dela parecia gelatinosa, como se não tivesse decidido ainda qual forma deveria ter. Reflexos metálicos percorriam o corpo irregular, como se escamas estivessem tentando crescer e falhando. E então eu vi os olhos, vários, não 2, nem 4, dezenas, círculos pequenos, pretos, alinhados de maneira irregular ao longo do que eu achava ser a parte frontal da criatura. Eles não piscavam, não tremiam, só me encaravam, carregando uma calma que me deixou ainda mais apavorado. Eu tentei dar ré, puxar o motor, fazer qualquer coisa que parecesse um movimento de fuga, mas o barco travou, literalmente travou, como se estivesse preso em raízes invisíveis, ou como se aquele mar denso agora fosse feito de areia movediça. A criatura ergueu parte do corpo acima da superfície, revelando algo que me fez recuar 2 passos imediatamente. Uma abertura no torso, como uma boca secundária, cheia de dentes pequenos, finos e numerosos, que se moviam sozinhos, rangendo uns contra os outros. Não parecia boca para comer, parecia a boca para sentir. E sentir o quê? A mim? A água ao redor do barco começou a borbulhar. Pequenas figuras surgiram, nadando em círculos abaixo da criatura maior. As mesmas formas que eu havia visto antes. Seres esguios, humanoides, com dedos compridos e rostos sem olhos. Eles nadavam em sincronia, quase como se fossem parte do organismo maior, satélites orbitando um planeta. A criatura inclinou a massa frontal em minha direção. Alguns dos olhos se moveram de forma independente, como se calculasse minha distância, meu tamanho, minha reação. Eu senti a garganta secar, uma sensação de náusea subindo pelo corpo. E então a voz voltou. Dessa vez, não era um murmúrio. Era nítida, direta, e vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, da água, do casco, do ar e até de dentro da minha cabeça. Você foi chamado. Eu quase caí. Me segurei no mastro, tremendo inteiro, tentando respirar. A criatura se aproximou mais e mais, até parar a poucos metros da popa. Os pequenos seres começaram a emergir, mas sem subir à tona. Ficavam só abaixo da água, como sombras grudadas na superfície, prontos para subir se recebessem um comando.
Eu entendi naquele instante o peixe que eu deveria capturar. O tal peixe que ninguém conseguia voltar para contar. Não era peixe. Era aquilo, ou parte daquilo. E eu tinha aceitado o trabalho. Tinha vindo até ali por vontade própria. A névoa fechou ao redor, como se estivesse assistindo. A criatura inclinou o corpo mais uma vez. E de sua boca secundária, os dentes começaram a abrir caminho para uma nova forma surgindo de dentro, como um membro, uma língua ou um convite. Desça. Foi a última palavra que ouvi, antes do mar inteiro começar a puxar o barco para baixo. Eu não precisei de muito tempo para entender o que estava acontecendo. O barco não estava só afundando, ele estava sendo puxado. Cada parafuso, cada pedaço de madeira, cada corda parecia vibrar com a força que vinha de baixo. O casco gemia em ondas, como se estivesse implorando para não ser levado. Segurei o leme com força, meus dedos ardendo, mas não adiantou. O barco desceu alguns centímetros, depois mais alguns, até que a água começou a invadir pela borda. A criatura continuava lá, imóvel, como um guardião aguardando que eu aceitasse o convite. Os seres menores circulavam embaixo do barco, subindo e descendo como sombras ansiosas. Aquela boca secundária, aquele orifício cheio de dentes finos e numerosos, continuava aberto, pulsando levemente, como se respirasse, como se esperasse. A voz ecoou de novo dentro da minha mente, sem som, sem vibração, só a presença dela. Desça. E então veio a sensação. Uma pressão no ar, muito forte, muito pesada, que empurrou meu peito para dentro. Como se alguém invisível tivesse colocado uma mão enorme sobre mim. Não era física, era mental, era emocional. Eu senti como se aquilo estivesse mexendo dentro do meu medo, como se estivesse remexendo memórias, espalhando-as pelo meu corpo. Por um instante, eu não conseguia distinguir o que era real do que era lembrança. O convés do barco piscou, e por um segundo eu vi o chão transformado em um vasto fundo de água, com sombras gigantes nadando lentamente. A imagem sumiu rápido, mas deixou meu coração acelerado demais para ser recuperado. Eu tentei correr para a cabine, mas a porta bateu sozinha, trancando no mesmo instante. A água agora cobria quase metade do convés. Era fria, densa, parecia um líquido mais espesso que o mar que eu conhecia. Quando tocou meus tornozelos, senti algo mais lá dentro, algo se movendo, algo roçando minha pele. A névoa ao redor começou a girar, criando uma espécie de corredor circular que se abria para o céu escuro. Era como se o mundo estivesse sendo afunilado, empurrando só eu e a criatura para o mesmo lugar. A voz voltou, desta vez grave, arrastada, profunda como a pressão do fundo do oceano. Eles vieram antes. Agora é sua vez. Eu tentei não olhar, mas a curiosidade misturada com terror é um veneno. Eu olhei. Vi cenas piscando ao meu redor na neblina. Barcos quebrados, remos soltos, lanternas boiando. Rosto de pescadores que eu lembrava de ouvir sobre, mas nunca tinha conhecido. Homens que, segundo as histórias, sumiram no mar enquanto tentavam capturar o tal peixe encomendado. Eles não estavam mortos. Eles estavam lá embaixo, dentro da criatura, ou parte dela. A água subiu mais. Meus joelhos já estavam submersos. Eu tentei pular para o lado, mas braços finos, os das pequenas criaturas submersas, emergiram e seguraram minhas pernas. Não com força agressiva, mas com uma firmeza inevitável, como se apenas estivessem guiando. A criatura principal inclinou o corpo uma última vez. Todos aqueles olhos se mexeram ao mesmo tempo, como se ajustassem o foco, como se me estudassem, como se me aceitassem. Agora você pertence ao fundo. O mar me puxou. O barco afundou rápido demais para ser natural. A água subiu pelo meu peito, pelo pescoço, pelo queixo. Eu fechei os olhos. Senti a pressão esmagando meus ouvidos. Senti braços, muitos braços, me segurando, me conduzindo para baixo. Senti meu corpo sendo levado para mais fundo do que qualquer mergulho poderia alcançar. Eu tentei respirar no desespero, mas a água entrou. E, por um momento final, ouvi a voz, baixa, quase carinhosa. Agora você é parte da corrente. Depois disso, não houve mais superfície. Não houve mais ar. Não houve mais luz. Só o fundo. E o que vive lá.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!